E os profetas vieram com uma missão. Vieram com a missão de pregar e chamar o homem de volta para Deus, chamar o homem ao arrependimento. E os profetas pregaram, chamaram o homem de volta para se reconciliar com Deus. E os profetas chamaram o homem ao arrependimento. Diz a palavra que os profetas sacrificaram animais sobre um altar de pedras. Os profetas sacrificaram ovelhas, sacrificaram bezerros. Algumas vezes até seres humanos foram sacrificados e o seu sangue espargido sobre o altar, na tentativa de que através daquele sangue derramado o homem fosse resgatado e voltasse para Deus. Mas diz a palavra que os profetas falharam. Falharam porque eram homens, porque eram seres humanos, não tinham tanta capacidade. Quando os profetas falharam, Deus então envia sacerdotes. E os sacerdotes vieram com a mesma finalidade: chamar o homem ao arrependimento, trazer o homem de volta à comunhão com Deus. E os sacerdotes pregaram e chamaram o homem para se reconciliar com Deus. E os sacerdotes também sacrificaram mais animais, mais bezerros, mais ovelhas, certamente mais seres humanos foram sacrificados e o seu sangue derramado sobre o altar, na tentativa de trazer o homem de volta através do sangue derramado. Mas diz a palavra, meus amados, que os sacerdotes também falharam. Os profetas não conseguiram, os sacerdotes também falharam. Eles não conseguiram porque eram seres humanos, homens fracos, falhos, também pecadores. E o homem continuava ainda se distanciando de Deus, no pecado, na iniquidade, na corrupção, cada vez mais longe de Deus. E diz a palavra, meus amados, que quando os sacerdotes e os profetas falharam, quando todo o sangue derramado não foi suficiente, diz então a palavra que Deus olha mais uma vez para esta humanidade. Olha mais uma vez para esta criatura que Ele criou para ser feliz, para ir viver em constante comunhão com Deus e para ter a salvação. E Ele diz assim: eis que os profetas falharam, eis que os sacerdotes também falharam, eis que eles falharam e não conseguiram, porque são seres humanos. Mas eis que desta vez eu anuncio a todos um plano poderoso. Eis que desta vez eu anuncio a todos um plano infalível. Não enviarei mais homens, sacerdotes ou profetas, mas desta vez eu enviarei o meu filho, meu único filho, para descer, derramar seu sangue e trazer o homem de volta. Olha só, meus amados, olha só o que está escrito aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão ou foram da glória de Deus. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, a sua descendência
perdeu também o direito à salvação. Mas em compensação, meus amados, em compensação, olha só o que está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, a fim de que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim, meus amados, nasce Jesus de Maria, por obra do Espírito Santo, um menino robusto com saúde, e ele cresce com saúde e sabedoria, cresce com humildade e autoridade, e à medida que ele vai crescendo, vai se manifestando nele a glória de Deus. E diz a palavra que Jesus, aos 30 anos, ele saiu percorrendo a Judéia, a Palestina, percorrendo todo o mundo daquela época, anunciando a todos: é chegado a vós o reino de Deus, anunciando a todos o amor do Pai, anunciando a todos o amor eterno daquele Criador que os queria de volta. E ele percorria toda a Judéia, todo mundo dizendo: os profetas falharam, os sacerdotes falharam, porque eles eram homens, mas eu vos digo, eu não falharei, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. O diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu não, eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. E assim Jesus seguia pregando. No final dos 3 anos de ministério, chega o dia fatal, meus amados, quando se aproximava da Páscoa, que era comemorada pelos judeus. Jesus então sobe lá no jardim, lá no Getsemane. Era de noite, era uma madrugada escura, fria. Ele sobe lá com os seus discípulos, se ajoelham e começam a orar. De repente chegam os soldados romanos armados, lança, espadas, escudo, capacete, e ali naquela madrugada escura, fria, no Getsemane, eles dão voz de prisão para Jesus. E é possível, meus amados, que ali já no Getsemane começa a sessão de tortura e de blasfêmia contra Jesus. As primeiras escarradas no seu rosto, os primeiros ferimentos com a ponta da lança e com a ponta da espada. É possível que já no Getsemane as primeiras gotas de sangue do corpo de Jesus escorrem e caem pelo chão. E ali então Jesus é levado para um julgamento rápido, covarde, sem direito à defesa. E ali, com os sacerdotes que escarneciam dele e blasfemavam contra ele, a sessão de tortura, a sessão de blasfêmia, a sessão de ferimento continuava, e o sangue de Jesus escorrendo pelo seu corpo e caindo pelo chão. Terminou o julgamento, Jesus condenado à morte de cruz. Colocam sobre os seus ombros uma cruz pesada, e aquela cruz foi ferindo o seu ombro direito, o seu ombro esquerdo, e o seu sangue sendo derramado pelo chão, escorrendo pela sua roupa, empapando a sua roupa e sendo derramado pelo chão. E caminhando, e mais açoites,
Cada açoite tirava dele mais uma quantidade grande de sangue, açoites e o seu sangue sendo derramado. Mais adiante, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e o sangue de Jesus sendo derramado, escorrendo pelo seu corpo e caindo pelo chão. Ah, meus amados, agora não era o sangue da ovelha, agora não era o sangue do bezerro, agora não era o sangue de uma pessoa qualquer, mas agora era o sangue de Jesus que nos purifica de todo o nosso pecado. Era este sangue que estava sendo derramado. Lá no Gólgota, colocaram a cruz deitada, Jesus deitado com os braços abertos, prego na mão direita e o seu sangue sendo derramado, prego na mão esquerda e o seu sangue sendo derramado, prego nos pés para fixar na cruz e o seu sangue sendo derramado. Levantaram a cruz, hastearam a cruz lá no Monte Caveira e o sangue de Jesus sendo derramado. Irmãos, a palavra de Deus diz que para o plano de salvação de Deus através da morte de Jesus, diz a palavra de Deus que para o plano de salvação, desse certo, para que o plano de salvação chegasse ao final e fosse consumado, não podia ficar nenhuma gota de sangue no corpo de Jesus. Para que o plano de salvação de toda a humanidade, através do sacrifício de Jesus e de seu sangue derramado, para que esse plano desse certo e fosse consumado, não podia ficar nenhuma gota de sangue no seu corpo. Quando Jesus estava pregado na cruz, o seu soldado chegou com a lança e feriu o peito de Jesus. Diz a palavra, meus amados, que quando o soldado feriu o peito de Jesus, já não saía mais sangue, só água, porque todo o seu sangue havia sido derramado. E quando não havia mais sangue, as portas da morte, diz a palavra que Jesus olha para o Pai e diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, agora tudo está consumado. Meus amados, olhe bem, a partir do momento que Jesus pronuncia estas palavras e declara: tudo está consumado, a partir daquele momento que todo o seu sangue foi derramado e que ele diz tudo está consumado, a partir daquele momento, qualquer pessoa, em qualquer tempo, de qualquer cor da pele, a saber, preto, branco, amarelo, vermelho, marrom, a partir daquele momento que ele diz tudo está consumado, qualquer pessoa, em qualquer tempo, de qualquer posição social, qualquer pessoa, em qualquer lugar, se você for agora, irmão, se terminar esse culto aqui, você for para sua casa e passar lá na zona e falar de Jesus para uma prostituta lá no meio do pecado, e ela lá no meio da zona de prostituição, ela reconhecer que é pecadora, ela se arrepender de todos os seus pecados, e ali no meio da zona de prostituição, ela confessar que Jesus é o Senhor e aceitar Jesus de livre e espontânea vontade, ali mesmo estará Jesus estendendo a mão para aquela prostituta e ela será salva naquele mesmo lugar. Olhe bem, você já pensou, irmão,
Se alguém te ver hoje lá no meio da prostituição, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que a sua família vai te abandonar, você vai ser excluído da igreja. Sabe por quê? Porque nós somos falhos, nós somos fracos, mas Jesus não corre esse risco. Ele está lá dando a mão para a prostituta, porque ela está arrependida. Ele está lá no meio dos pecadores, dos marginais, estendendo a mão e salvando os pecadores e trazendo eles para a presença de Deus, para a vida eterna. Irmão, olhe bem, a partir do momento que Jesus diz: tudo está consumado, qualquer pessoa, qualquer tempo, em qualquer lugar, que reconhecer que é pecador e publicamente confessar que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, em qualquer lugar, qualquer hora, imediatamente o seu nome estará escrito no livro da vida. Para ele não tem burocracia. Eu quero fazer um convite para vocês que estão aqui nesta noite, vocês que estão assentados, um convite que eu quero estender para os diáconos, diaconisas, para os obreiros, para os que estão nas galerias. Eu quero fazer um convite para os que estão aqui no altar, pastores, músicos, pessoal do louvor. Eu quero fazer um convite para vocês agora. Irmãos, na nossa vida de casado, existem as bodas. O que são bodas? Bodas é aniversário de casamento, né? Tem bodas de papel, bodas de algodão, de arame, de cobre, de bronze. As bodas mais conhecidas, bodas de prata 25 anos e bodas de ouro, parece que 50 anos. Bodas de diamante 75. O que são bodas? Bodas é quando duas pessoas, um casal, se reúne numa cerimônia para renovar o seu voto de amor um ao outro. Bodas é isto: quando um casal se reúne numa cerimônia para renovar o seu voto de fidelidade um ao outro. Então eu quero fazer um convite para vocês. Vou repetir um convite para todos os que estão assentados, em pé lá atrás, nas galerias. Um convite para os diáconos, obreiros, músicos. Convite para mim. Eu quero convidar vocês esta noite para, juntos comigo, renovar o nosso voto de aceitar Jesus como nosso Salvador. Amém? Levante a sua mão assim. Levante a sua mão. Vamos renovar o nosso voto. Eu vou fazer isso, os pastores que estão aqui. Vamos renovar o nosso voto de aceitar Jesus? Diga comigo assim: meu Deus, ó Senhor, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu pequei, porque a tua palavra, ela diz: todos pecaram. Eu reconheço o sacrifício de Jesus, seu sangue derramado lá na cruz. Por isso, agora, ó Senhor, eu quero publicamente renovar o meu voto de aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
A partir do momento que qualquer pessoa, em qualquer lugar, declarar que reconhece Jesus como Salvador e publicamente aceitá-lo como Salvador, imediatamente o seu nome já está escrito no livro da vida. Quero fazer uma pergunta aqui: quantos de vocês nesta noite têm a certeza da sua salvação? Diga amém. Esta é a primeira mensagem da doutrina quadrangular: Jesus salva. Bendito